Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, dia 27. Vou falar alguma coisa sobre o Vasco, óbvio, né? Mas antes vou falar sobre um velho ridículo, né? Chamado Fábio Sormani. Trabalhava na Fox, sempre deu opiniões escrotas, esdrúxulas, sem respaldo intelectivo, sem comentários importantes e inteligentes. Não é à toa que foi parar, ou melhor, que foi mandado embora da Fox, salvo engano era a Fox onde ele trabalhava, por desqualificação, né? E essa carta de referência aí do Sormani referenda, né, óbvio, o que ele falou do Vasco. Em um dos seus comentários, né, para ganhar Ibope, porque tá falido, né, ninguém mais curte esse cara, ninguém mais dá atenção nem credibilidade para ele, né? Esse cara aí que falou que o Rodriguinho jogava mais que o Everton Ribeiro, eu acho que o Arrascaeta, um dos dois, né? Sormani lá atrás soltou essa pérola. O Rodriguinho, aquele que foi do Corinthians, né? Também passagem pelo Cruzeiro, salvo engano, joga mais do que o Arrascaeta ou Everton Ribeiro, um dos dois, né? Para você ver que esses dois que eu falei por último agora jogam muito mais do que qualquer Rodriguinho da vida, né? Esse aí é o cara que entende de futebol, né? Mas por que eu tô falando desse decrépito, dessa figura abjeta? Porque ele falou mal do Vasco. Ele disse que o Vasco está caindo aos pedaços. Como é que pode um boçal desse, né, um boçal, dizer que o Vasco está caindo aos pedaços? Em troca de quê? Com que finalidade? Com que intenção, mote ou desiderato esse cidadão necrofilado chama o Vasco de time caindo aos pedaços, né? Ele ficou puto porque teve aquele jogo que o Soteldo pisou na bola para sacanear o Vasco, né? E aí o Vasco se degringolou na partida, teve um jogador expulso e tal, mas e aí depois veio a queda. O Rossi copiou o Soteldo pisando na bola, Verratti idem, e ele ficou com raivinha do Vasco, né? Mas antes dele ter ficado com raivinha do Vasco, ele deveria ter falado uma coisa importante. O estádio do Santos, né? Aquela porcaria. Se bem que meu canal não é esse, peço desculpas aqui ao santista, ao torcedor, né? Não quis falar isso. Na visão daquele porcaria do Fábio Sormani, lá no estádio do Santos, o Santos ficou fazendo menção, né, ao time rebaixado, o time que mais conhecia a Série B dos grandes, blá blá blá, né? E aí, ao argumento, né, a pecha de que nunca tinha caído e tal, e o cara, dono de tudo, corrigiu isso aí, né? Botou os caras para saberem o que é e botou esses caras aí, né? Esses decrépitos, né, para terem mais respeito com os outros times. E para fechar aqui, né, ele se vangloria tanto que é santista, que não sei o quê, que o melhor jogador do mundo jogou no Santos. O melhor jogador do mundo de todos os tempos simplesmente era vascaíno, né? Sabia tanto escolher o time que escolheu ser Vasco, né? Jogou no Santos, e dizia que era santista enquanto jogava lá, né? Que acolheu ele, fez dele o Pelé que sempre foi o maior do mundo, mas ele era Vasco, muito Vasco, e falou isso a vida inteira, né? Inclusive no finalzinho já, antes de fazer a passagem, né? Infelizmente, ele deu uma entrevista dizendo que era Vasco, que tinha muito orgulho de ser Vasco, né? Pela história, pelo que representa o Vasco, né, no Brasil e no mundo.
E esse cidadão aí, né, Fábio Sormani, é óbvio que não tem mais lugar algum em mídia tradicional, mídia com credibilidade tradicional, né? TV com credibilidade não tem mais espaço, não dá para escutar uma figura daquela, bipolar, né? Que dá chilique, que ofende as pessoas, que quer suplantar a sua opinião com relação aos outros, não respeita a dialética, que é a conversa entre duas pessoas, né? Canso de ter inscrito aqui dizendo, né? Discordo de você, blá blá blá, eu falo, muito bom, é isso que faz um canal seguir em frente. A discórdia, a dialética, a discussão com urbanidade, né? Com educação. E podemos conviver com opiniões diferentes, né? Podemos conviver com opiniões diferentes. Inclusive lá atrás, né? Antes do Careca Vascaíno fazer menção no meu canal, né? Soltei um vídeo dizendo isso. Eu gostava muito desse canal, do Careca Vascaíno, né? E eu não precisava concordar com todas as opiniões dele. E depois o Careca Vascaíno foi lá e colocou esse trecho para dizer como tem que ser, como deve ser a comunicação, né? Comunicação não é um privilégio, prerrogativa de jornalista, longe disso, né? Já falei aqui várias vezes, tem um vídeo sobre isso, né? Dizendo que lá atrás o Supremo, né? Abrogou, né? Que é revogação total da lei de imprensa, né? Liberdade de expressão e blá 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 e tal. Então lá atrás o Careca replicou esse trechinho meu no canal dele, né? E eu dizendo que não precisava concordar com tudo que ele falava, né? Como você não precisa concordar com tudo que eu digo, e eu não preciso concordar com a tua resposta aqui, mas é importante, é muito legal que tenha essa dialética, né? Hoje mesmo, eu estava num embate com o Tricolor, porque eu tinha me reportado, eu tinha feito lá atrás um vídeo sobre um cara dezão que sacaneou o Vasco, né? Soltei um vídeo sobre isso, depois soltei outro, né? Com relação a comentários sobre esse vídeo, e hoje, comentando com vários tricolores, né? É claro que discordando sempre, né? Cada um acha que o seu time é maior e tal, mas na urbanidade, na cordialidade, no final as pessoas assentam, né, o temperamento, e é isso aí, é dialética, né? Concordância. Mas voltando para cá, é a discordância. Mas voltando para cá, pro título do vídeo, pro tema do vídeo, né? Fábio Sormani, né? E tem muitos outros aí, Mauro César Pereira, Renato Maurício Prado, vários boçais que vêm por aí, né? Achando que a opinião deles é a mais importante e a única que deve prevalecer, né? Tô careca de escutar aqui, né? Opiniões que eu não concordo, mas sei entender, sei respeitar e sem problema algum, né? Não preciso atacar a instituição Vasco, não preciso atacar a instituição XYZ para dizer que o Vasco é maior, né? E ouvir esse Fábio Sormani, né? Esse bobalhão, né? Dizer que o Vasco está caindo aos pedaços e blá blá blá, blé blé blé, e que quando pegou um time mais forte não passou pelo Galo e tal. Até soltei um vídeo aqui outro dia, né? Que os caras pegam um pedacinho, né? E falam, não sei o quê. O Vasco não jogou mal aquele jogo contra o Galo, não. Ao contrário, foi um belo primeiro tempo, né? Eu disse que a chuva atrapalha quem está atacando, né? Atacar com chuva não é bom. Se defender com chuva é melhor, né? E nesse dia chovia bastante. E o Vasco teve dificuldade para atacar, mas conseguiu atacar bem pelo tempo inteiro. E no segundo tempo, por ter jogadores melhores que o Vasco, não um time melhor, por ter jogadores melhores como Paulinho, Arana, Hulk, Scarpa, em dado momento vai ter uma jogada boa de algum desses caras, né? Ou no primeiro jogo, como teve, né? Se eu não me engano, o Ryan, se eu não me engano, foi uma falha de alguém, não importa. Estou aqui para crucificar ninguém. E no segundo jogo, né? A gente precisava ganhar, e aí não conseguimos ganhar do Galo, não fomos à final. E não é que o Santos
Perdão, não é que o Galo tivesse um time melhor que o nosso. Não tem. Tem peças melhores, né? O Galo, uma coisa é você ter um time melhor, né? Como Fortaleza tem um time melhor que o Vasco, né? Como o Palmeiras tem um time melhor do que o do Vasco, time, né? Mas o Galo não. Peças melhores, né? Peças melhores. É um time comum, né? Que tem peças boas e vai rodar. Time bom é algo ajustado, né? Equilibrado, e até um técnico bom, né? Converso com os meus amigos aqui direto sobre aquele jogo do Botafogo contra o Galo na final da Libertadores, né? Um técnico que não consegue ver o jogo, tal do Milito, né? O Botafogo passou o jogo inteirinho praticamente, com um jogador a menos, e parecia que não tinha diferença alguma. Porque se você tem um jogador, se o oponente tem um jogador expulso, né? Você tem que saber que função, que posição que o cara fazia, para saber se houve recomposição, qual recomposição que teve, qual falha foi aberta no outro time, porque se são 10 jogadores na linha, um está fora, vai ter algum tipo de falha em algum setor, em algum espaço do campo. E esse cara não foi capaz de entender isso, né? Não foi capaz até de chegar e falar assim, o Botafogo está com a menos ali, né? Vou tirar um cara aqui. E passou o jogo inteiro, né? Sendo praticamente dando para o Botafogo as melhores chances, né? Mas voltando para cá, né? Nada sempre sem perder o foco, né? O time melhor, né? Que o Sormani se referiu, que o Vasco não pegou na Copa do Brasil um time melhor, não era time melhor, friso, com jogadores melhores, né? Então esse cara aí, Sormani, fica aqui as minhas homenagens reversas, né? As minhas homenagens ao contrário, né? De ponta cabeça, desse péssimo profissional que você é, desse péssimo comentarista que você é, frustrado, falido, né? Que foi picado da imprensa tradicional, da mídia tradicional, e tá aí fazendo youtuber como qualquer outro youtuber, né? Sentando, espero que com vaselina no canudo que ele tem, se é que tem, né? E tem muito cara para trás que não fez jornalismo. Juca Kfouri é um cara que nunca fez jornalismo, não é jornalista. Então espero que você, Sormani, esteja sentado com vaselina na ponta do canudo, se é que tenha, né? E que entre bastante dentro do seu orifício, para que se aprenda, né, a respeitar os times e a respeitar o Vasco, que inclusive é o time, né, para qual o maior jogador de todos os tempos torcia, Pelé. Se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.